passada, a gente estudou funções. Então, a gente aprendeu a como escrever funções, definir funções na linguagem ML e como chamar essas funções para poder usar elas. Nesse vídeo, a gente vai analisar as funções em termos das nossas 3 perguntas. Qual que é a sintaxe, quais são as regras de checagem de tipo e quais são as regras de avaliação. Então, a primeira coisa, qual é a sintaxe da definição de uma função em ML? Vamos olhar aqui. A sintaxe, para eu definir uma função em ML, eu vou ter sempre que usar a palavra-chave fun, seguida do nome da função, seguida por uma lista de argumentos, entre parênteses, o símbolo de igual, seguido por uma expressão. Essa expressão, ela pode ser uma expressão simples, como por exemplo um número inteiro, e ela pode ser uma expressão composta, com um alinhamento até onde você quiser. Então pode ser todo um programa, toda uma computação complexa aí dentro dessa expressão. Bom, desse modo mais geral que a gente descreveu em cima, então eu posso escrever uma função fun, x0, vai ter uma lista de argumentos, então vai de x1, que vai ser do tipo 1, x2, que vai ser do tipo 2, até xn, que vai ser do tipo tn. E essa expressão a gente vai continuar a chamar aí de expressão, certo? Então, quantos argumentos pode ter na definição de uma função? N argumentos. E como que eu escrevo esses argumentos? Primeiro, eles têm que estar entre parênteses. E segundo, eu tenho que colocar sempre o nome do argumento, 2 pontos, e o tipo desse argumento, o tipo respectivo. Vamos escrever aqui então um exemplo de função. Vamos escrever a função soma. Então vai ser a palavra fun, o nome da minha função, que é soma, uma lista de argumentos. Eu posso colocar a soma de 2 números. Então eu vou colocar num 1, vai ser do tipo int, e num 2, que também vai ser do tipo int, igual. E essa expressão, eu posso colocar ela aqui na frente, tá? A expressão ela pode aparecer aqui, ou eu posso dar Enter e colocar essa expressão aqui embaixo, que vai ficar um pouquinho mais organizado, tá? Vou colocar aqui embaixo. O que é a soma? A soma é 1 no 1 mais 1 no 2. Então veja, aqui nesse exemplo eu tenho toda a definição de uma função que eu tenho, onde eu tenho a palavra-chave fun, o nome da minha função, que aqui é soma, uma lista de argumentos ou parâmetros que eu estou mandando para essa função, todos eles dentro de parênteses, o sinal de igual, e aqui dentro eu tenho uma expressão que é a minha computação, a computação que deve ser feita dentro dessa função. Aqui no caso é uma expressão relativamente simples no 1 ou no 2, mas como a gente viu no vídeo anterior, essa expressão aqui pode ser, por exemplo, uma condicional, pode ser qualquer computação que eu queira fazer. Vamos pensar agora na avaliação de uma função. Como que a função ela é avaliada? Isso nada mais é do que eu tentar descobrir como que a função ela é transformada em um valor. Então, se eu for analisar só a avaliação aqui, eu tenho que saber que toda função, vou escrever aqui, toda função é um valor. Então, a função por si só, ela já é um valor, e esse é o processo de avaliação. Quando eu crio a função, ela é adicionada direto lá no meu ambiente dinâmico. Vamos pensar agora na checagem de tipos. Antes de a gente falar da checagem de tipo especificamente para a função, vamos pensar na checagem de tipo para variáveis, tá? Que é o que a gente viu nos vídeos anteriores. Então, como era a checagem de tipo com binding de variável? Então, eu simplesmente colocava lá. Existe uma variável x, que ela é vinculada a 34. Quando eu faço isso, no meu ambiente estático, agora eu tenho que x
é do tipo int, está vinculado ao tipo int. Eu posso ter uma outra variável y, que vale 17. E quando eu faço esse segundo bind, agora no meu ambiente estático, eu tenho x, continuo tendo x que está vinculado ao tipo int, e agora eu tenho y que está vinculado ao tipo int. E eu posso declarar uma outra variável aqui, a z, que ela vai usar os binds anteriores, então ela vai ser x mais y. Então agora no meu ambiente estático eu vou ter tudo o que eu já tinha, mais z, que agora também é vinculado ao tipo int. Certo? Como que eu sei que cada uma dessas variáveis é do tipo int? Por causa do processo de checagem de tipos. Então, se eu penso aqui nessa primeira expressão do x vinculado ao 34, como que acontece a checagem de tipo? Primeiro, olha-se para a expressão do lado direito. Ela é 34. 34 é um valor inteiro. Isso é definido na linguagem de programação, não tem nenhuma computação a fazer. Então, sabe-se que esse 34 é um inteiro. Se esse 34 está sendo vinculado ao x, então presume-se que x também é do tipo inteiro. Por isso que lá no meu ambiente estático vai parar que x é do tipo int. A mesma coisa acontece no nosso segundo binding, onde eu tenho y sendo vinculado ao valor 17. Lá no meu ambiente estático, agora, além do x que está vinculado ao tipo inteiro, eu vou ter também um y vinculado ao tipo inteiro, com o mesmo processo de checagem. Primeiro olha-se a expressão do lado direito, é o valor 17, que é uma expressão que ela é do tipo inteiro por definição, logo presume-se que o y também é do tipo inteiro e ele é colocado como int no meu ambiente estático. A mesma coisa é feita para z, só que agora eu tenho alguns passos a mais, porque a hora que eu vou avaliar, olhar, analisar a expressão do lado direito de z, eu tenho que não são valores diretamente definidos como inteiro. Eu tenho duas expressões, uma de cada lado do símbolo de mais, e toda essa expressão aqui ela é olhada com muito cuidado. Então, primeiro eu vou olhar o símbolo de mais. Eu sei que é uma soma. A soma ela tem duas subexpressões, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, e ambas as subexpressões têm que ser do tipo int. Então, eu vou para uma das subexpressões, aqui no caso fui para x. X ele é procurado no ambiente estático para que seja descoberto o tipo dele. No ambiente estático atual ao esse bind é o anterior. Então, eu tenho aqui que nesse ambiente estático que está valendo, x é do tipo inteiro. Então aqui, ok. Eu vou para a subexpressão do lado direito. Eu também olho no meu ambiente estático e vejo que y é do tipo inteiro. Bom, se ambas as subexpressões da soma é do tipo inteiro, eu tenho que a expressão de soma como um todo é do tipo inteiro. Se a expressão inteira aqui do lado direito ela é do tipo inteiro, presume-se que z também é do tipo inteiro. Então, o z ele estende o meu ambiente estático e agora ele está vinculado a um tipo inteiro. Essa é o processo de checagem de tipo e adição da nossa variável ao ambiente estático quando eu estou tratando de uma expressão simples, de uma variável. Então, a gente já sabe como acontecem os bindings, a checagem de tipo em bindings de variáveis simples e até expressões mais compostas, como essa aqui do x mais y. A pergunta agora é, como é com funções, quando eu tenho funções? Bom, vou colocar aqui de novo a sintaxe das funções. Então, eu tenho... Lembrando que esse x0 ele é o nome da função, é que eu coloquei um nome geral, tá? Por isso está x0. Seguido por uma lista de parâmetros, que tem o nome do parâmetro e o tipo. Xn. Então, eu posso ter numa função aí n parâmetros, cada um vai corresponder aí a um tipo. O sinal de igual e uma expressão
que pode ser simples ou pode ser composta. Então, pode ser um número só, por exemplo, eu poderia colocar aqui 3, se fosse qualquer função, ou poderia colocar um if, colocar qualquer tipo de computação nessa expressão. Tá? Então, como que acontece a checagem de tipo com a função? Se eu faço uma checagem de tipo em função, significa que eu vou usar naquela checagem o ambiente estático. Então, o que a gente tem que saber aqui é que esse x0 que está ali, essa função, ela também vai parar no meu ambiente estático. Só que tem algumas regras para poder ir fazer parte do meu ambiente estático. Então, vamos pensar num exemplo aqui. Eu tenho um exemplo da função soma. Soma vai somar n1, que é do tipo inteiro, com n2, que vai ser do tipo inteiro também. Qual que é a expressão? A expressão é a computação que essa função vai fazer. Ela só soma. Então, n1 mais n2. Tá? Bom, como eu já falei, a função soma, para fazer a checagem de tipo, ela tem que fazer parte do meu ambiente estático. Só que essa função soma ela só vai parar lá no meu ambiente estático, com o respectivo tipo dela, se o corpo da função, ou seja, se essa expressão ou se esse n mais 1, no nosso exemplo aqui, ele também passar na checagem de tipos. Então, se o corpo da função passar na checagem de tipos, então eu vou ter um ambiente estático que vai ter todos os binds anteriores à função. Então, se eu definir essa função soma aqui, o ambiente estático a partir desse momento vai ser o ambiente estático contendo todos os bindings anteriores. Então, eu vou ter esse ambiente estático que a gente já tinha. E agora que eu tenho o binding da função, se o corpo da função passar na checagem de tipo, ela também vai estender esse ambiente estático. Então, eu vou ter a minha função soma no ambiente estático, e essa função soma, ela também vai ter um tipo específico. E aí a pergunta é, qual que é o tipo da função? A gente ainda não sabe qual que é o tipo dela, como expressar o tipo da função. Eu não posso simplesmente colocar aqui int, ou string, ou real. Ela tem um tipo que ele é escrito de um jeito específico. Então, por enquanto, a gente vai falar que a soma ela tem um tipo T específico que a gente ainda não conhece. Apesar de a gente ainda não conhecer esse tipo T, eu sei algumas coisas sobre a função que pode me dar algumas pistas sobre como que é esse tipo. Então, o que que eu sei? Eu sei até agora que a função soma ela tem argumentos do tipo int e ela retorna um valor que é o total, né? O total da soma. E esse valor vai ser também do tipo int. Então, se a gente já sabe que para colocar essa função soma, ou qualquer função, né, no nosso ambiente estático, o corpo da função precisa passar pela checagem de tipo, vamos aprender primeiro como que é feita essa checagem de tipos no corpo da função. Então, eu vou colocar um outro exemplo aqui. Vamos pensar na função potência, que é a mesma função que a gente viu nos vídeos anteriores. Ela tem dois argumentos e ela tem uma condicional, if y igual a 0, then 1 else x multiplicado pelo que vier de uma chamada a potência, passando x e y menos 1. E antes dessa função, vamos escrever alguns outros bindings aqui aleatórios, só para conseguir visualizar o que acontece no ambiente dinâmico. Tá? Então, teste 1, colocar no 1, recebendo 9, e val 1, 2, recebendo 10. Quando eu chego, eu tenho dois bindings aqui, o binding do no1 e o binding do no2. Como
está o meu ambiente estático nessa terceira linha aqui, né? Quando eu já fiz os dois binds anteriores. Então aqui eu vou ter um ambiente estático em que no 1 ele é inteiro, no 2 ele é inteiro. E agora o que acontece? O próximo bind, ele é um bind de função. Então eu tenho aqui a função potência, eu tenho os argumentos dessa função potência e eu tenho o corpo da função. O corpo da função potência são todas essas três linhas que estão aqui pertencentes à minha função potência. Então, para que potência venha parar dentro do meu ambiente estático, eu preciso primeiro fazer com que todo o corpo da função passe na checagem de tipos. Quando eu entro dentro dessa função, a partir da primeira linha do corpo dessa função, o que tem no ambiente estático e que pode ser usado pelos bindings do corpo da função? Eu tenho todos os bindings anteriores. Então, quando eu entro nessa função, eu tenho um ambiente estático em que eu tenho um 1, que é inteiro, eu tenho um 2, que é inteiro, e eu tenho a minha função potência, que ela é do tipo T, que eu ainda é um mistério para a gente o que é esse tipo T, mas eu sei que a potência está nesse ambiente estático. Então, quais variáveis que eu consigo usar dentro da minha função potência? Todas as que foram declaradas anteriormente, todos os bindings anteriores, então no 1 e no 2. E como o ML permite recursão, aqui no corpo da minha função eu posso fazer uma chamada a ela mesma. Se eu posso fazer uma chamada a ela mesma, significa que a minha função potência ela já está também no meu ambiente estático. O que mais que eu consigo usar dentro do corpo da minha função? Eu consigo usar os argumentos. Então, aqui dentro, o ambiente estático ele é estendido com os bindings referentes aos argumentos da função. Então, eu tenho também x, que é um inteiro, e y, que é um inteiro. Eles são esses argumentos aqui que a gente passa na chamada a função. E finalmente chegou a hora da gente tentar descobrir o que é esse tipo T, como que ele é expresso. Bem, se eu pensar em um tipo de um binding comum, do bind no 1, por exemplo, aqui do lado direito, a expressão ela só tem um número ou uma expressão que ela vai ser de um tipo, vai resultar num valor que é de um tipo único. Isso não acontece com a minha função, porque a minha função eu tenho que fazer checar várias coisas diferentes. Eu tenho que checar o tipo dos argumentos, a quantidade dos argumentos, e eu tenho que checar o tipo do corpo da minha função. Então são dois tipos. Então, como que eu poderia expressar isso? É literalmente como se eu dissesse assim: o tipo da minha função, ele é o tipo do argumento 1, o tipo do argumento 2, que vai resultar a minha função em um tipo T. Então, essa função, quando ela é colocada no meu ambiente estático, o que tem no tipo dela é uma descrição dos tipos dos parâmetros, setinha, o tipo do valor de retorno daquela função, o tipo do resultado daquela função. Então, para a nossa função potência aqui, qual seria esse tipo T da função potência? É a descrição do tipo dos argumentos. Então, eu tenho tipo 1, que vai ser um int. Eu tenho tipo 2, que vai ser um int também. E essa função potência, a hora que ela terminar o cálculo aqui da função do corpo, o cálculo do corpo dela, vai retornar também um valor inteiro. Então, ela também retorna um tipo int. Então, quando eu vou expressar o tipo de uma função, é literalmente isso. Eu tenho uma função que recebe n argumentos. Esses n argumentos são dos tipos x, qualquer tipo que eu queira, e ela retorna um resultado que é do tipo t. É isso que quer dizer essa linha que expressa o tipo da função. É como se eu tivesse
uma nova definição de tipo, assim como existe int, assim como existe string, assim como existe real. É importante notar que esse asterisco aqui que separa os tipos não é multiplicação, ele só é um caractere para separação de tipo mesmo. Ele só serve para separar o tipo, ele não é multiplicação. Tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, mais um argumento aqui em cima, o argumento z, que é do tipo inteiro, qual seria o tipo da função como um todo? Seria int, asterisco, int, asterisco, int, e ela retornaria para mim também aí, um tipo int. Então, agora que a gente já sabe como expressar o tipo de uma função, a gente pode substituir aqui no nosso ambiente estático, esse tipo t, pelo tipo real da função, que é int, asterisco, int, setinha, int. Agora nós temos um ambiente estático bem definido aqui. Uma outra coisa interessante, existe um conceito que é o conceito de escopo. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para a checagem de tipos, o ambiente estático válido para o corpo da função, ou seja, quando eu estou fazendo a checagem de tipo nos bindings que estão no corpo da função, o ambiente estático que é válido, que está sendo usado, é esse descrito aqui em cima, onde eu tenho todos os bindings anteriores, adicionado da função e estendido com os argumentos daquela função. Esse é o ambiente estático válido para a checagem de tipo do corpo da função. O escopo ele é interessante porque o ambiente estático usado para fazer a checagem de tipo de qualquer binding que seja posterior à minha função, ele não é válido. O que eu quero dizer com isso? Quando eu chego nessa linha aqui, o meu ambiente estático, ele deixa de conter o que é referente aos argumentos da minha função. Ele ainda tem a função, por isso que aqui embaixo eu posso, inclusive, chamar a função potência, fazer uma chamada a ela passando 2 argumentos, mas nesse binding do número 3, eu não posso usar, por exemplo, o x e o y, que são os parâmetros da minha função potência, e eles só existem no ambiente estático válido para a checagem de tipo do corpo da função. Quando eu saio dessa função, quando ela termina a computação dela e ela retorna o resultado, o ambiente estático válido agora é aquele onde existe todos os bindings anteriores a esse binding do num3. Quais são eles? O num1, o num2 e o binding de função. E a gente pode testar isso para ver que aparece um erro. Se eu tentar usar nesse binding do num3, o x e o y, que são os parâmetros da minha função potência. Então eu salvei, vou executar. Bom, a gente vê que apareceram erros. Esse erro está falando assim, ó, eu tenho um x e um y que eles não existem, eles são unbound variables, eles não existem no meu programa ainda. Por quê? Porque quando for ser feita a checagem de tipo desse binding do num3, eu procurei por x no meu ambiente estático e eu não encontrei esse x lá. Eu procurei por y no meu ambiente estático e eu não encontrei esse y lá. Esse x e esse y eles só existem no ambiente estático, que era válido dentro do corpo da minha função potência. Mas percebam que, se eu fizer uma chamada à função potência, aqui, passando 2, 2, que seria 2 elevado a 2, eu vou salvar e vou testar de novo. Ctrl+D, Ctrl+C, Ctrl+S. Eu vejo que não tem erros. E esse num3, ele agora está vinculado ao valor 4, que é o inteiro. Por quê? Porque a função potência, ela é um binding que ela ainda está presente no meu ambiente estático, mesmo depois de eu sair da função, mesmo depois que ocorreu toda a checagem de tipo e a avaliação do corpo da função. Tá? E retorna o valor 4, porque 2 elevado a 2 é 4.
Vejam que o tipo de retorno da minha função potência, ele é int, como está dizendo aqui na descrição do tipo da minha função. Por que ele é int? Esse tipo é int porque o corpo da minha função, depois que toda a computação é executada, ela retorna um valor inteiro, que é um número elevado a outro. Isso vai retornar um valor único e esse valor é inteiro. Então, como o valor de retorno desse corpo da função ele é um inteiro, o retorno da minha função potência também é inteiro. Por isso que aqui no tipo da função eu tenho que o retorno é int. E aqui no nosso binding do no3, onde houve a chamada à minha função potência, também eu tenho que num3 é do tipo int. Então veja, na checagem de tipo de uma função, sempre vai acontecer primeiro a checagem de tipo do corpo da função. E quando o type checker ele sabe qual que é o tipo da expressão, ou seja, o tipo do corpo da função, ele automaticamente já sabe qual que é o tipo da função, o tipo de retorno da função. E o que a gente fez aqui para chamar a função foi usar o nome dela e passar os argumentos separados por vírgula entre parênteses. A chamada de uma função também é uma construção específica da linguagem. E também eu posso responder as 3 perguntas só para a chamada da função. Então, qual que é a sintaxe de uma chamada, quais são as regras de checagem de tipo de uma chamada e quais são as regras de avaliação de uma chamada. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo.